Olá, me chamo Gabriela Ferreira da Costa e irei apresentar os resultados do meu projeto de iniciação científica, orientado pelo professor Dr. José Luiz de Brito Alves e intitulado de Efeitos em curto prazo da cirurgia bariátrica sobre a pressão arterial e modulação autonômica em obesos sem comorbidades e obesos com hipertensão arterial e diabetes mellitus. O trabalho se encontra vinculado ao objetivo 3, saúde de qualidade. A obesidade é uma desordem crônica de manejo complexo que tem sido associada a diversas comorbidades, como diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, dislipidemias e apneia obstrutiva do sono, que contribuem para a alta morbimortalidade cardiovascular nesse grupo de pacientes. A atividade simpática e o desequilíbrio simpatovagal, eles estão aumentados em indivíduos obesos e associados com o aumento do risco cardiovascular. Além da obesidade, a hipertensão arterial e diabetes mellitus são comorbidades que comprometem o desempenho autonômico cardíaco. E é reconhecido que a perda de peso, ela provoca uma notável melhora na função cardíaca autonômica. Porém, a perda de peso sustentada em pacientes obesos mórbidos, ela é difícil e muitas vezes é mal sucedida. Assim, a cirurgia bariátrica tem sido considerada a abordagem de tratamento mais eficaz para esses pacientes. Embora ela se mostre efetiva para a redução do peso corporal, a melhora de comorbidades após a cirurgia bariátrica não é sempre satisfatória e, em parte, a disfunção cardíaca autonômica em obesos antes da cirurgia pode ser uma das causas de uma menor resolução de comorbidades. E essa disfunção, quando ela é precoce, ela pode não apresentar sintomas e apenas ser detectada por índices anormais de variabilidade da frequência cardíaca. A variabilidade da frequência cardíaca ela reflete a oscilação nos intervalos de tempo entre batimentos cardíacos consecutivos e é amplamente utilizada para avaliar o componente autonômico da modulação da função cardíaca. Essa variabilidade reduzida ela é associada ao aumento do tônus simpatovagal em diversos distúrbios, como hipertensão arterial, diabetes mellitus e obesidade, e prediz maior risco cardiovascular. Recentemente, o nosso laboratório demonstrou que a hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo 2 comprometem a função autonômica cardíaca em indivíduos obesos com recomendação para cirurgia bariátrica. Em nosso entendimento, a compreensão da função autonômica em obesos com ou sem comorbidades antes da cirurgia bariátrica pode ser essencial para prever resultados clínicos depois da cirurgia. Com isso, os objetivos desse estudo foram investigar prospectivamente as implicações da cirurgia bariátrica sobre a pressão arterial e a variabilidade da frequência cardíaca em indivíduos obesos com hipertensão arterial e diabetes mellitus e obesos sem as comorbidades, e também avaliar no segmento de um mês da cirurgia a composição corporal, pressão arterial, frequência cardíaca e a variabilidade da frequência cardíaca. Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Vanderlei e participaram do estudo 27 pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica pela técnica de derivação gástrica em Y ou gastrectomia de sleeve, nos quais foram alocados em dois grupos com obesos sem comorbidades e um grupo de obesos com hipertensão e diabetes. E esses pacientes eles foram seguidos por um mês após a cirurgia, e os sujeitos foram avaliados em dois momentos, antes da cirurgia bariátrica e um mês após. E foram recrutados do ambulatório de cirurgia bariátrica do HU e de clínicas particulares dos mesmos cirurgiões que operam no hospital universitário. Primeiramente ocorreu a aplicação do questionário para a coleta de dados da história clínica, depois foi realizado o exame físico e medidas antropométricas, e em seguida foi realizada a mensuração dos níveis de pressão arterial, eletrocardiograma e a bioimpedância em paciente em jejum para avaliar a composição corporal. A avaliação da pressão arterial foi feita após 3 minutos de descanso, através do esfigomanômetro. Já as medidas do eletrocardiograma foram registradas por 10 minutos e aqui estão listados os parâmetros de variabilidade da frequência cardíaca que foram analisados. Em relação à análise estatística, os valores estão apresentados como média e desvio padrão. Os grupos foram comparados pelo teste T-Student não pareado ou Mann-Whitney. Os dados basais e da intervenção foram comparados por testes T pareados ou Wilcoxon e as diferenças foram consideradas significativas quando o P foi inferior a 0,05. Ao avaliar as características clínicas, foi observado que os participantes obesos possuíam idade média menor e maior peso corporal que o grupo de obesos com comorbidades. No grupo de obesos com comorbidades, 50% apresentavam diabetes mellitus e 37,5% apresentavam dislipidemia. Já ao avaliar os parâmetros antropométricos e de composição corporal, foi observado que a perda de peso, a redução do IMC, da massa gorda e do percentual
de gordura após a intervenção cirúrgica foi semelhante entre os dois grupos. Em contrapartida, um estudo realizado em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica demonstrou que após 12 meses, a porcentagem de perda de peso e a redução do IMC foi maior nos pacientes normotensos quando comparados aos hipertensos. Não houve diferença significativa dos valores dos parâmetros cardiovasculares entre os grupos, tanto antes como após um mês de procedimento. No entanto, em relação aos valores basais, houve uma redução da pressão sistólica, diastólica e também da frequência cardíaca em ambos os grupos. Na avaliação da variabilidade da frequência cardíaca, as análises demonstraram que o grupo de obesos com comorbidades apresentou valores basais significativamente menores dos índices de domínio de tempo, do componente HF e dos parâmetros não lineares SD1 e SD2, quando comparados ao grupo de obesos metabolicamente saudáveis. Esses dados já eram esperados, considerando que a presença de diabetes e hipertensão está relacionada a uma variabilidade da frequência cardíaca reduzida, devido a uma hiperatividade simpática presente nesses indivíduos. Após a intervenção, foi possível observar que os índices de RMS-SD e SD1 permaneceram menores no grupo de obesos com comorbidades. Apesar de permanecerem menores, houve também um aumento da variabilidade da frequência cardíaca, representado pelas variáveis de domínio de tempo, podendo representar um aumento da atividade parasimpática após a cirurgia. Semelhantemente ao nosso estudo, um estudo avaliando a variabilidade da frequência cardíaca em indivíduos submetidos à cirurgia bariátrica observou uma melhora, especialmente nas variáveis de domínio de tempo, as quais mudaram consistentemente após a cirurgia. Já nas análises dos índices do domínio da frequência, observou-se uma melhora significativa nos índices LF e HF no grupo de obesos com comorbidades e também houve uma redução na razão LF por HF após a intervenção em ambos os grupos, sendo mais significante no grupo com comorbidades. Contrapondo-se aos resultados do nosso estudo, em um estudo observacional realizado em pacientes do sexo feminino, observou que após a cirurgia, apesar de haver uma melhora nos índices da variabilidade da frequência cardíaca, não houveram mudanças significativas na razão LF por HF após a cirurgia. Na análise intragrupo, observou-se um aumento significativo de todos os índices da variabilidade da frequência cardíaca no grupo de obesos com comorbidades, exceto na relação SD2 por SD1, a quais os valores não se mostraram diferentes nas condições de antes e depois da cirurgia. Esses achados demonstraram que a cirurgia bariátrica teve um efeito positivo sobre a modulação autonômica, melhorando a atividade parasimpática em indivíduos obesos com comorbidades. Portanto, a presença de comorbidades não afetou negativamente a perda de peso e modulação autonômica. Agradeço à Universidade Federal da Paraíba, ao meu orientador, ao meu grupo de pesquisa, à Propesc e também ao CNPq que nos proporcionou a realização desse projeto.